Gênesis, capítulo 16, versículo 16. Dia de ceia. Dia de ceia. Eu tive um pastor na minha adolescência que ele falava assim, ó, crente não falta ceia. Então fala pro teu irmão, fala assim, crente não falta ceia. Dia de ceia, geralmente a gente tem uma palavra mais doutrinária, uma palavra mais específica. Então eu queria falar com você nessa manhã, mas eu queria que você me ajudasse. Fala para a pessoa do teu lado o título da mensagem. Vira para ele e fala assim, ó, não produza Ismael. Fala aí, fala mais forte. Fala, não produza Ismael. Gênesis 16, 16 diz assim, era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu a luz a Ismael. Fecha os teus olhos. Pai Santo, obrigado por essa manhã. Te damos graça pela tua presença. Eu te peço, inunda esse lugar da tua glória. Que nós venhamos a ser completamente cheios da tua palavra. Que tudo que seja dito venha a ser do teu coração. Que nada em nós venha a ser fora da tua vontade. Entra nesse lugar, Deus. Estabelece o teu trono e fala conosco. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então, ó, era de 86 anos Abraão, quando Agar lhe deu a luz a Ismael. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar os sentimentos de um homem que aos 86 anos é pai? Você consegue imaginar? Quem é o mais velho aqui? Quem é a pessoa mais velha hoje presente na igreja? Fala aí, quantos anos? 68. Alguém vence? Quem dá mais? Quem dá mais? 68. Oh, Jesus. Não, tá bom, tudo bem. 68. Você consegue imaginar, seu Luiz, ser pai aos 68? Nesse momento agora a Tânia vira para você, fala, Luizinho meu dengo, Luizinho meu amor, tô grávida, vamos ter um bebê. Quantos anos? 61. Imagina, Lisette, Anthony, meu amor, coração, vamos a ter um bebê. Você imagina o coração de um homem tendo um filho aos 86 anos, como Abraão? A história de Abraão você já conhece. Nós estamos no capítulo 16. Um pouquinho antes na história, Deus aparece para Abraão em uma visão e fala para ele assim, ó, vou te abençoar. Vem cá, olha para os céus, veja as estrelas, isso será a tua descendência. E Abraão fala assim, mas Senhor, já sou de idade, o Senhor nunca me deu um filho. E ali há uma promessa de que ele vai ter uma descendência, que ele vai ter um filho. Então, Abraão, ele tem um menino chamado Ismael aos 86 anos. E eu imagino a felicidade de um homem que passou a vida completa, porque 86 anos já é a vida quase toda, não é verdade? Nos padrões atuais de vida, 86 anos é quase a vida toda. Então ele olha e fala, imagino ele com o menino no colo, eu imagino ele com a criança no colo, eu imagino ele vendo o menininho abrindo os olhos, eu imagino ele vendo o menininho correndo, eu imagino ele vendo o menininho brincando. Eu posso imaginar Abraão vendo o menininho e ouvindo o menininho chamando ele de pai. Fala comigo, esse menininho se chama Ismael. Diga assim, Ismael. Esse era o nome do menininho. Hoje nós sabemos que, e Abraão não sabia naquela época, hoje nós sabemos que Ismael não era o filho da promessa. Mas Abraão não sabia disso. Para Abraão era.
Abraão estava olhando o filho e estava pensando assim: é o filho da promessa, o filho que Deus me prometeu. A partir dele terei multidões, nações. A partir dele a minha geração tomará a terra. Era assim que Abraão devia estar olhando para Ismael. Mas diga comigo assim: não era. Fala mais forte, diga: não era. Abraão estava tão feliz com o resultado que não percebeu algo que estava acontecendo. Abraão estava tão feliz com o filho nascido que ele não percebeu algo sério que estava acontecendo. Desde o dia que Ismael nasceu, durante 13 anos, Deus não falou mais com Abraão. Durante 13 anos, Deus se calou para Abraão. Abraão estava tão feliz com a pseudo-conquista. Abraão estava tão feliz com a aparente bênção. Abraão estava tão feliz com o aparente filho da promessa, que ele não estava percebendo que o relacionamento com Deus esfriou. Abraão estava vivendo tanta alegria que ele não percebeu que Deus se foi. Em nenhum momento. Não tem uma passagem que Abraão abre os olhos e fala assim: ué, até o menino nascer Deus falou comigo, até o Ismael nascer Deus estava vindo aqui, cadê ele agora? Será que era só isso? Você não vê Abraão falando isso. Gênesis 17 versículo 1, abre comigo. Gênesis 17, 1 diz assim, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão não percebeu. De Gênesis 16 para Gênesis 17, 1 é a distância de um versículo. Não tem história escrita. Parou 13 anos sem relacionamento, 13 anos sem Deus falar nada, 13 anos vivendo uma pseudo-promessa, 13 anos vivendo, desfrutando de uma bênção conquistada na força do braço. Ismael não era o filho da promessa. Ismael era o jeitinho que Sara e Abraão arrumaram para chegar até a promessa. Quantos conseguem me entender? Mas ele estava tão empolgado, ele estava tão feliz. Ele estava tão empolgado, tão feliz, que ele não percebe. Quando Deus aparece novamente em Gênesis 17, 1 e fala com ele, durante 14 versículos de Gênesis 17, Deus cita a palavra aliança 10 vezes. Deus cita a palavra descendente 5 vezes. Deus está falando algo grandioso com Abraão. Deus vira para Abraão e fala assim: olha, eu vou te dar o filho da promessa. Só que Abraão já tinha quem? Ismael. Abraão ficou 13 anos feliz, 13 anos alegre, 13 anos contente. E agora Deus aparece para ele e fala assim: olha, agora eu te darei o filho da promessa. Vou fazer com você uma aliança. Teus filhos herdarão a terra, os teus descendentes herdarão a terra, povos, nações, multidões. E eu imagino agora Abraão parado e pensando: ué, Ismael? Deus falando coisas poderosas para Abraão, e o que Abraão fala para Deus? Abraão vira para Deus e fala assim: ô Deus. Gênesis 17, 19. Perdão. Gênesis 17, 18. Disse Abraão a Deus. 17, 18. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Enquanto Deus estava falando coisas grandiosas, aliança, descendência, vou te dar o filho da promessa, Abraão fala assim: tomara que viva aquilo que eu conquistei, porque eu dei o meu jeito. Essa é a resposta de Abraão. Às vezes nós estamos tão satisfeitos, envolvidos com o nosso Ismael. Sabe o que é o seu Ismael? Você sabe o que é o nosso Ismael? O
O nosso Ismael é o nosso jeitinho de conquistar algo. Deus te dá uma promessa, só que nós não temos paciência para esperar ela chegar. Deus nos dá uma palavra, só que nós não temos paciência para esperar chegar lá. Então a gente começa a criar caminhos, a gente começa a criar direções, a gente começa a criar um plano estratégico que só nós acreditamos que vai dar certo. E nós tentamos fazer todos acreditarem também. E aí a gente conquista do nosso jeito, na nossa força, com os nossos braços. E a gente está tão satisfeito com isso, que quando Deus vai entregar a verdadeira promessa, quando Deus quer entregar a verdadeira bênção, nós estamos distraídos, satisfeitos, de barriga cheia. Deus promete, mas nós não podemos acelerar as coisas. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus promete, mas nós não podemos acelerar as coisas. Sabe o que Deus responde depois que Abraão fala assim: que vive Ismael diante de ti? Deus fala para ele: eu vou cuidar de Ismael. Porque Ismael, coitado, não tem nada a ver com isso. Eu vou cuidar dele para você. Só que ele não é o filho da promessa. Deus fala assim, ó, Gênesis 17, versículo 19. Deus fala para Abraão: de fato Sara, a tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás, diga comigo, Isaque. Estabelecerei com ela a minha aliança, com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. A aliança com Isaque. O filho da promessa era Isaque. Ismael foi o jeitinho que Abraão arrumou para chegar lá. Ismael é o esforço humano. Sabe? Nossa conquista. Felizes demais. Alegre demais. A força do meu braço. Minha conquista. No Rio de Janeiro se fala assim: parceladinho, eu compro até o Maracanã. Maracanã é um estádio muito grande que tem no Brasil. Parceladinho. Como é que fala parceladinho? Parcelas, quando você vai comprar algo e divide em vezes para pagar. Não sei falar isso nem em inglês nem em espanhol, gente. Parceladinho, mas é meu. Sabe quando você vai... Nossa, eu sonho comprar um carro. Falávamos disso tomando café lá em casa. Sonho comprar uma casa, comprar um carro. Não tem condições momentâneas de fazer. Mas Deus prometeu que vai me dar. Então eu vou lá. Faço o empréstimo, o financiamento, com o interesse em 30%. Os juros, as taxas em 30%. E aquilo que era bênção, agora ninguém sabe, porque ninguém vê. Mas eu estou pagando parcelas absurdas para ter. Às vezes eu deixo de comer, às vezes eu deixo de fazer, mas eu tenho, é meu. Ismael. Ismael é quando eu enfrento até Deus para ter algo. Forte. Mas Ismael é quando a gente é brabo demais. Quando a gente é violento, nervoso, homem, mulher de fibra. Isso é Ismael. Quando a gente levanta e fala assim: conquistarei, nada me impede. E Deus, eu fico imaginando Deus pensando e falando: será? Ah, se eu quisesse. Ah, se eu quisesse. Isso é Ismael. E o que é Isaque? O que é Isaque, pastor? Isaque é a graça de Deus. Isaque é o favor imerecido. Isaque é perfeito no tempo certo. Isaque flui naturalmente. Isaque não precisa eu inventar. Isaque não precisa eu criar um caminho. Isaque vem. Isaque tem custos. Isaque exige esforço. Mas é um esforço debaixo da graça e
debaixo da graça o esforço é leve. Debaixo da graça, se for para ser parcelado, vai ser nas condições que eu consigo fazer. Vai ser da forma que cabe no meu bolso. Vai ser agradável, vai trazer alegria. Vai trazer felicidade. Isso é Isaac. Isaac tipifica Cristo. Isaac é um tipo de Cristo do Antigo Testamento. Onde nós vemos Cristo no Antigo Testamento, podemos ver em Isaac, o Cordeiro, filho da promessa. A graça de Deus manifestada. Eu queria deixar uma pergunta para você pensar. Por que todos os homens precisam de Cristo? Homens, quando eu digo homens, mulheres e homens. Por que todo ser humano precisa de Jesus? Pensa aí. Por que você acha que todo ser humano precisa de Jesus? E eu quero pensar com você sobre 4 pontos que nós podemos observar na vida de Abraão, na história de Abraão. O primeiro ponto é o esforço humano. Uma das questões mais difíceis relacionadas a Deus é falar sobre dependência. Porque depender é como viver perigosamente. Depender é como viver sem controle. Depender é como viver com alguém controlando tudo para você. A dependência nos leva a um lugar de espera. E na ótica humana, sobre os olhos humanos, esperar é ruim demais. Até quando, Deus? Não é assim que nós ficamos? Até quando, Deus? Quando vai acontecer? Quando vai fazer? A dependência nos leva a um lugar de entregar o controle. Imagina, você senta na frente da televisão e você fala assim: hoje eu vou ver um filme. E você pega o controle e dá para outra pessoa escolher para você. E você vai ver aquilo que ela colocar, aquilo que ela quiser ver. E de vez em quando o filme não é bom. Você gosta de ação e ela gosta de desenho. Você gosta de novela, dorama, e ele gosta de mangá. Ele gosta de anime. Então você vai ver aquilo que a outra pessoa quer. Nós, como humanos, é difícil de entender. A dependência é algo que dói. Porque a gente fica naquela assim: será que vai acontecer? Quando que vai acontecer? Parece que nada vai acontecer. Então nós partimos para o esforço humano. No esforço humano nós buscamos alternativas. O plano ideal. Conhece alguém assim? Sempre tem um plano perfeito? Ah, agora eu sei. Agora vai. Já sei. Se eu fizer assim, se eu fizer desse jeito, agora vai. Passa um tempinho, meu Deus do céu. Era melhor ter ficado parado. Dava menos trabalho de consertar. Não é verdade? Imagina Abraão e Sara. Deus aparece, fala assim: Abraão, vou te dar um filho. Abraão velho, Sara velha. Sara vira para Abraão e fala assim: rapaz, a gente tem que dar um jeito, que aqui já não está rolando mais nada. Aqui não está acontecendo. Eles olham para o lado e vê Agar. Eles olham para o lado e vê Agar. E Sara pensa. Imagina Sara falando com Abraão, assim: ó, vou te dar Agar. Você vai lá, faz o filho com ela. Abraão: boa ideia. Não, imagino que Abraão não deve ter feito assim. Abraão: não, você está doido? Não, é você. Aí Sara: não, Deus quer assim. Abraão: não, Deus não quer assim não. Aí imagina Sara:
a alternativa. Aí Sara, mas se não fosse de Deus, Agar não estava com a gente. Por que se Deus não quisesse, Agar não estava aqui? Vamos fazer assim, e aí a gente vai ter um filho. E Abraão vai lá e fala: ganhei na loteria, vou. Vai lá e faz o filho. Aí Sara olha e fala assim, Abraão olha e fala assim: eu acho que Agar é a resposta de Deus. Diga comigo, diga: não, não é. Diga mais forte, diga: não, não é. Não é. Agar é a alternativa humana, porque Deus está demorando demais aos nossos olhos. Agar era a alternativa humana para a nossa impaciência, para a nossa falta de maturidade espiritual. Diga comigo assim: eu preciso. Não, mas fala forte, diga: eu preciso aprender a esperar o tempo de Deus. A segunda coisa que eu aprendo eu consigo observar na história, debaixo da graça. Ninguém disse que a obediência a Deus não requer o esforço humano. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Jesus vem para completar o plano da salvação, se entrega completamente por nós. Você acha que não teve esforço no caso de Jesus? Hoje celebramos a ceia. Hoje celebramos a ceia. Você acha que não teve esforço para Jesus morrer por nós? Então, a graça de Deus não exime do esforço. A graça de Deus não exclui o esforço. Só que é um esforço direcionado debaixo da graça. A esposa de Abraão era Sara. Era com ela que Abraão tinha que ter tido filho. 13 anos antes, Abraão ainda tinha vigor, porque ele fez Ismael. 13 anos antes, eles ainda tinham alguma coisa para acontecer. Mas agora, quando Deus diz a ele que ele vai ter um filho com Sara aos 99 anos, Sara com 90, Abraão ajoelha no chão, coloca o rosto em terra, e a palavra vai dizer que ele ri, e ele acha graça. Por dentro ele pensa: como um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos vai ter um filho agora, nessa altura do campeonato? Como? Como? Debaixo da graça. Teve que ter um esforço para acontecer. Você sabe muito bem, a fisiologia humana torna isso quase impossível. Não é verdade? Mas debaixo da graça, o esforço direcionado, ele faz acontecer. Amém? Precisou de um esforço humano. Fala para o seu irmão do lado. Diga assim, ó: coloque sua força debaixo da graça. Você tem força, você pode, você é capaz. Você tem fibra, você é um homem ou uma mulher de conquista. Você vai fazer, mas faça isso debaixo da graça de Deus, debaixo da palavra de ordem, do jeito certo. Para de produzir Ismael. Para de buscar alternativa, porque Ismael é problema. Terceira coisa são os aspectos da graça. Deus não poderia deixar a história daquela maneira. Não estava bom. Abraão tinha tido um filho, sim, mas aquele filho representava o esforço humano. Aquele filho representava o jeito do homem fazer. Deus não podia deixar a história daquela maneira, porque ela estava sendo escrita a partir da ótica de um homem e não a partir da ótica de Deus. Imagina a história:
filho da promessa. O filho da promessa. Abraão tem um filho da promessa. Eles deram um jeito de fazer. Deus deu uma palavra e eles deram um jeito de fazer. A história está corrompida. Então Deus vem e manifesta a graça dele. Porque tudo que o homem decide fazer na força do seu braço, tudo que o homem decide fazer, excluindo Deus da história, não vai para frente, fracassa, não prospera, fracassa. Babel, já ouviu a história da Torre de Babel? Construiremos uma torre, chegaremos aos céus. Cadê Babel? Babou. Aonde está Babel? Acabou. Cadê Babel? Abacuque, minha torre de vigia. Crítico demais. Criticava tudo. Jonas, vou fugir da presença de Deus. Não vou para Nínive. Vou fugir. Não vou e não quero. Eu vou entrar num barco e vou embora. Entra no barco e vai embora. E tá o peixão com fome. Tá o peixe lá com fome, lá querendo Jonas. Deu ruim. Não existe bênção com Deus fora da história. Não existe promessa com Deus fora da história. Não existe bênção a partir de Ismael na nossa vida. Não existe prosperidade na nossa vida, dos nossos sonhos a partir de Ismael. Não existe. Só existe a partir de Isaac. Eu não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvidas, então, que foi os 13 anos mais felizes da vida de Abraão. Eu não tenho dúvida que foram os 13 anos mais alegres da vida de Abraão. Ele vendo o menino, ele vendo Ismael correndo. Eu não tenho dúvida. Não tem. Ele tinha um filho, mas não era o plano de Deus. Por mais lindo que seja o seu Ismael, por mais perfeito que seja o seu Ismael, por mais alegria que te traga o seu Ismael, ele não é o plano de Deus para você. Não é. Deus precisava manifestar a graça. Então Deus faz algo poderoso na vida de Abraão. Deus decide mudar o nome de Abraão. Antes de Abrão, agora ele passa a se chamar Abraão. Gênesis 17, versículo 5, diz assim: o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Isso mostra que quando nós sabemos a nossa identidade, sabemos o nosso destino profético. Deus muda a identidade de Abraão. Qual que é a sua identidade? Pergunta para a pessoa do teu lado, com voz de profeta, fala forte e alto. Diga assim: qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Quando Deus muda a identidade de alguém, Deus muda destino profético. Porque quem somos está inteiramente ligado com o nosso destino, aonde chegaremos, o que faremos. Abrão e Abraão. Por que Deus coloca esse finalzinho no nome de Abrão? Abraham. Por que Deus coloca esse Ram no final do nome de Abrão? Para ficar mais bonito? Não. Porque essa terminação, Ram, Rim, Elohim, Abraham, ela dá a conotação de pluralidade. Por isso que Deus fala assim: a partir de agora você será muitos. A partir de agora você e a tua geração serão muitos. Abraão, destino profético. Você chegará, tua geração conquistará. A partir de você, Abraão, qual que é a sua identidade? O que Deus vai fazer a partir de você? O que Deus vai fazer a partir do seu Isaac?
Romanos 4, versículo 19 ao versículo 21. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, Abraão tinha ciência, Abraão sabia que o corpo dele já não estava morto, não fazia mais nada, não tinha força, não tinha vigor, não tinha virilidade. Sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir a promessa. Ei, creia que Deus irá fazer. Você pode dar um glória a Deus? Diga glória a Deus. Ei, Deus irá fazer através do seu Isaac, não através do seu Ismael. No tempo certo, na hora da promessa, no filho da promessa chegado na tua vida, Deus irá fazer. Dá um glória e diga glória. Aleluia. Para a gente fechar, a quarta coisa que eu compartilho com você são os resultados práticos. Consequência da ação de Abraão. Qual que é a consequência da ação de Abraão? O que surge a partir de Ismael? Porque Deus se apresenta para Agar. Porque Deus não desampara Ismael. Apesar dele ser o esforço humano, Deus não desampara Ismael. Deus aparece para Agar e fala assim: fica tranquila, eu vou cuidar do seu filho. Vou cuidar de Ismael. A partir dele multidões nascerão, 12 povos sairão. Será como um carneiro selvagem. Seu punho estará apontado para os seus irmãos, e todos os seus irmãos com o punho apontado para ele. Essa é a promessa. Então Ismael vira um povo, os árabes. Ismael não era um erro, mas ele era o fruto do erro. Ismael não foi o erro, o povo árabe não é um erro, mas é o fruto de um erro que aconteceu. Minha família tem descendência turca, tá, gente? Então fica tranquilo. Como é que fala? Eu tenho um local de fala. Hoje está na moda, eu posso falar. A partir de Ismael nasce um povo que contende contra Israel até hoje. Estamos vendo frutos até hoje. Está acontecendo agora. Quantos acompanham as notícias aqui podem ver o que está acontecendo em Israel? Até hoje. Está acontecendo agora. O maior ataque bélico entre Israel e o Irã aconteceu agora, semana passada. Da história. De toda a história. Porque no tempo bíblico não tinha bomba. Não tinha pólvora. Não tinha bomba, não. Era só espada. Então está acontecendo até hoje. Olha o que é interessante. Quando Deus decide manifestar a graça sobre a vida de Abraão, muda o nome dele e manda ele fazer um ato. Manda ele fazer uma aliança. Manda ele fazer uma circuncisão. A partir daquele dia começa a prática da circuncisão. Todo judeu é circuncidado ao 8º dia de nascido. Todo judeu homem é circuncidado ao 8º dia de nascido. Quantos conhecem judeus e sabem que é assim? Quantos tiveram filhos aqui no hospital judeu? Nós tivemos, foi oferecido. Então a partir dali começa uma aliança. Aqui começa a lei. Antes não havia lei. Ou seja, a aliança é antes da lei. A aliança que Deus faz com Abraão é antes da lei. A lei vai vir lá em Moisés. Abraão não transgrediu a lei porque ela não existia. Por isso não havia pecado. Por isso que Deus decide abençoar Ismael. E hoje, pastor? Hoje o batismo é a nova aliança. O batismo é a nova circuncisão. A nós, gentios, não judeus, a graça é estendida até nós e a circuncisão é feita a partir do batismo. Porque a circuncisão, Paulo vai dizer que não é feita na carne, mas sim no coração.
Colossenses 2, versículo 11, por favor. Abre comigo. A gente vai caminhar para orar e ceiar juntos. Nele também. Caramba, Bel, parabéns, hoje está rápido demais. Eu ia esperar um pouco, já olhei aqui, já está aqui o negócio. Ó. Vamos lá, nele também vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo é a representação da nova aliança. O batismo é a confirmação da nova aliança. O batismo é a circuncisão, o ato que demonstra a nova aliança. Então a circuncisão de Abraão é o nosso batismo. E o batismo, a circuncisão, é o selo da fé. Amém? Recebemos de graça, mesmo sem merecer. Isaac. Diga para o seu irmão, fala assim: Isaac. Recebemos de graça, mesmo sem merecer. Você sabe o que é a lei? Vou explicar para você rapidamente. A lei, ela estabelece o seu direito e o direito do patrão, o direito do seu chefe. Quando você trabalha, você tem direito a quê? Salário, pago. E o que é a graça? A graça é o seu patrão te pagar, o seu boss te dar o dinheiro, mesmo sem você ir trabalhar. Isso é a graça. Você não vai trabalhar, você liga para ele e fala assim: hoje eu não vou. Aí tá bom, teu dia tá pago. Aleluia! Eita Deus! Imagina, isso é graça. Você não tem direito, você não tem merecimento algum, mas ela te alcança da mesma forma. Por quê, pastor? Fala aí, fala assim, por quê? Por quê? Faz como se você quisesse saber, fala, por quê? Por quê? Porque se fosse por merecimento, não era fé. Se nós merecêssemos algo, não precisaria da fé. Não precisaria existir. Se fosse esforço humano, não precisaria da graça. Se você pudesse conquistar tudo na força do braço, do seu jeito, à sua maneira, não precisava de graça. Você sabe por que todo homem precisa de Jesus? Você já pensou por que todo ser humano precisa de Jesus? Porque sem Jesus, nós só produzimos Ismael. Por isso que nós precisamos dele. Sem Jesus só produzimos Ismael. Sem Jesus só fazemos Ismael. Problema. Sem Jesus a gente só entra em problema. Fica de pé no teu lugar. Romanos 8, versículo 1. Abre aí. Romanos 8, versículo 1. Olha para a pessoa do teu lado assim, como um profeta de Deus agora. Olha aí para a pessoa do teu lado, pega na mão assim, pega na mão. Chacoalha, vê se está vivo, vê se está acordado. Balança para ver se está vivo. Pega na mão. Isso, agora fala assim, ó. Para de produzir Ismael. Para de produzir Ismael. Para de produzir Ismael. Com Jesus nós produziremos Isaac. Ei, com Jesus você vai produzir Isaac. A chave para você é Jesus. Não existe outra. Jesus. Diga comigo, diga assim, ó. Jesus.
Romanos 8, versículo 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque Jesus é a graça de Deus que se manifestou trazendo salvação, ou seja, Deus não nos imputa pecado, nos resgata do pecado. Isso é a graça. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Com Jesus, nós paramos de produzir Ismael e começamos a produzir Isaac. Você pode fechar os teus olhos? Pai Santo, nós te louvamos nessa manhã. Nos ensina, Senhor, a andar de acordo com a tua vontade. Você pode colocar a tua mão no seu coração, assim, e fazer uma oração ao Senhor nessa manhã. Diga: Senhor, me dá um coração ensinável. Senhor, me dá um coração que se inclina aos teus pés. Senhor, me dá um coração que aprende de ti. Senhor, me dá um coração paciente. Me dá um coração que depende. Me dá um coração que espera. Me dá um coração que aguarda ansiosamente a manifestação da tua glória. Me dá um coração que não anda de acordo com os meus preceitos, mas de acordo com a sua vontade. Me dá um coração que caminha de acordo com a tua palavra. Nos dá um coração, Deus, que produz Isaques. Nos dá um coração, Deus, que anda de acordo com a tua graça. Nos dá um coração, Deus, que caminha debaixo da tua vontade. Nos ensina a ser melhor, Senhor. Nos ensina a ser pais melhores, homens e mulheres melhores. Nos ensina, Senhor, a ser líderes melhores, pastores melhores. Nos ensina a ser melhores cristãos. Nos ensina a ser homens e mulheres de valor. Nos ensina, Senhor, a ser homens e mulheres, Pai, que fazem a diferença, porque esperam e aguardam pelo Senhor. Nos ensina, Pai. Esse é o nosso clamor nessa manhã. Ainda com teus olhos fechados e a tua mão no teu coração, você pode fazer a tua oração nessa manhã. Você mesmo, pessoalmente, falar com o Pai. Apresenta a Ele o teu Ismael. Apresenta ao Senhor nessa manhã aquilo que você ergueu como Ismael na tua vida e tem atrapalhado você de alcançar o Isaac que Deus tem prometido. Talvez você está tão distraído com Ismael que você não percebeu que já fazem anos que Deus não se manifesta e não fala nada. Talvez você está tão cheio, empolgado com Ismael vivendo na tua casa, na tua vida, que você ainda não percebeu que Deus não manifesta mais a graça. Espírito Santo de Deus, quebra o nosso Ismael, quebra os altares que erguemos, os tronos que estabelecemos, quebra, Senhor, o fruto do nosso esforço humano e estabelece o teu trono, estabelece a tua graça em nós, estabelece o teu domínio em nós. Nós apresentamos ao Senhor o nosso Ismael, apresentamos a Ti e clamamos: Senhor, manifesta a Tua graça, manifesta a Tua graça, que venham as coisas novas, que venha um novo tempo, que venha um novo de Deus. Só é possível viver as coisas novas quando nós deixamos para trás o velho. Para viver o novo, precisamos largar o velho. Espírito Santo, nós te adoramos, Deus. Te bendizemos, Espírito Santo. Enquanto você continua adorando ao Senhor,
fica à vontade, fala com ele nessa manhã. A gente vai começar a preparar a ceia, mas eu queria que você continuasse falando com ele nessa manhã. Vem cá, seu Luiz, a Tânia, vem cá, ajuda nós. Vem cá, traz o microfone também, continua falando, fala daqui. Falando sobre aliança, o culto da ceia representa a renovação dessa aliança. O culto da ceia representa essa aliança que temos a partir de Cristo, que confirma essa circuncisão que temos nele. 1 Coríntios 11, versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão, beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, seria réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Pastor, quem ceia? Na nossa igreja nós temos a cultura da ceia livre. A ceia livre. Todos aqueles que têm comunhão com o corpo de Cristo, entendem o corpo de Cristo, são convidados a ceiar conosco, a participar juntos. Todos aqueles que são convertidos ao Senhor, batizados e desejam ceiar, ceiam. Mas você é livre. E eu não estou aqui para impedir você, porque a palavra diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Amém? Meu amigo, graça e paz. Se você ficou conectado até agora conosco, eu deixo a você o meu muito obrigado. Não perca os próximos vídeos. Deus te abençoe. Um abraço.